O Senhor Deus havia chamado um homem por nome Abrão. Repete: Abrão. É assim mesmo, não está errado, tá? É Abrão. Depois o nome mudou para Abraão, mas até então era Abrão. E Deus disse para que ele saísse do meio dos seus parentes, da terra que ele pertencia, e ele saísse em uma caminhada, em uma jornada, em uma peregrinação para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Mas além de esse chamado, o Senhor lhe fez uma promessa, dizendo que faria dele pai de multidões. E Abraão já sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, debaixo dessa promessa, porque ele já era idoso, a sua esposa também era idosa, e além de tudo isso, ela também era estéril. Então, quando Deus diz: eu vou fazer você pai de multidão, Abraão sabia que a sua esposa estava incluída nessa promessa. Então um milagre aconteceria. Em algum momento o milagre aconteceria na vida dela e dele, porque já era idoso. Entendem? Mas passado muito tempo, Abraão viu que as outras coisas estavam sendo estabelecidas. Como por exemplo, o nome dele já era famoso na terra. Não era a terra dele, era uma terra estrangeira, mas ainda assim o nome dele era afamado. Além disso, Deus estava prosperando a Abraão, mesmo ele morando no deserto. Isso tem que ser levado em consideração, irmãos, porque é como se Deus mostrasse para nós que em lugares que não são aparentemente propícios para um crescimento, Deus pode intervir e a coisa mudar. Isso leva um tempo? Sim, isso leva um tempo de maturação da promessa, mas eu digo mais que não é nem só a promessa que está sendo preparada, maturada, somos nós que somos trabalhados até termos condições de viver debaixo da bênção. Porque ao contrário do que você possa imaginar, viver debaixo da bênção não é fácil. Viver debaixo da bênção requer apego com Deus, requer submissão a Deus, porque se você não tomar cuidado, você pode caminhar como caminhou Salomão, que foi tremendamente abençoado, que teve sobre si o cumprimento de promessas que não foram feitas ao seu pai, foram feitas a ele próprio. Deus prometeu e Deus cumpriu ele em vida, mas que ao longo do tempo se perdeu. Então há pessoas que precisam de um tempo maior de maturação, precisam de experiências a serem vividas para que possam um dia ter condições de administrar o que Deus proporciona. Porque não se engane, queridos, a palavra de Deus é clara ao dizer que quando o Senhor resolve nos abençoar, a bênção segue um processo. Diz o texto sagrado: boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E aí onde muitos são tentados e reprovados, porque quando a coisa está sobrando, a pessoa finda armazenando, ela acha que é para ela. Olhe para seu irmão e para sua irmã. Quantas vezes essa pessoa já teve um pouco a mais e se enganou? Porque guardou ao invés de continuar semeando, escondeu ao invés de compartilhar, reteve ao invés de fazer fluir aquela bênção até a vida de outros. Bem, aqui eu já estou bem cansado de explicar, e é só figura de linguagem, né? É uma expressão que quer dizer, eu repito muito isso, já bastante mesmo, eu repito aqui, que a bênção do Senhor nunca é para uma só pessoa, que quando você retém a bênção de Deus, você dá sinais claros a Ele, que você não é uma pessoa propícia a ser mais abençoado do que já é. Você até pode ser abençoado, mas não com a abundância que Deus quer, porque você retém. E a palavra é clara, isso é proibido na Bíblia. Amém, irmãos?
A palavra de Deus diz na sabedoria que quando você lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias, você vai encontrá-lo. Isso é uma simbologia de promessa. Lançar o pão na água significa eu confio tanto em Deus, que mesmo eu sabendo que o lógico, que o natural, que o comum é que na água o pão se desmanche, ou seja, o meu sustento, a minha confiança pode se desmanchar, mas eu confio tanto em Deus que mesmo assim eu vou lançar, porque eu creio que depois de muitos dias eu vou encontrá-lo. Primeiro, lançar sobre as águas indica geralmente rio, lago ou mar. Você concorda? Geralmente indica isso. O texto não é claro, não é específico, mas nós podemos conjecturar e entender que lançar sobre as águas significa, né, rio, lago ou mar. Se for rio de águas correntes, você já parou para pensar? Que coisa mais sem lógica? Eu ponho o meu pão aqui, o que ele faz? Ele vai embora. Vai desaguar no mar um dia. Mas até onde eu saiba, pão não é barco. Com pouco tempo ele vai encharcar. E se ele não afundar, os peixes comem. Aves, répteis, comem. Então, como isso é possível? É aí onde está o segredo. Confiança em Deus. É eu deixar ir, porque eu acredito que Deus vai continuar suprindo. Por favor, isso não pode ser compreendido como que o cristão tem que ser aquela pessoa bobalhada, que todo mundo toma o que é seu, todo mundo toma posse do que é seu. Não é isso. Pelo amor de Deus, o reino de Deus se processa com ordem e decência. Não significa de jeito nenhum você não ter controle sobre suas próprias coisas, você não ter ordem sobre as suas próprias finanças e sobre os seus bens. Não é disso que se trata, mas fala de uma confiança. Amém, irmãos? Semear na vida de outros, ser canal de bênção para a vida de outros. Então, o Abrão, ele já tinha isso. Ele já tinha esse mover de Deus na vida dele. Ele já tinha essa liberalidade. Os seus servos, eles não eram pessoas maltratadas. E alguém pode perguntar: pastor, como é que você pode saber que os servos não eram maltratados? É simples, estavam dispostos a lutar por Abraão. E só faz isso, irmãos, quem é bem tratado. Ninguém dá a vida por quem não lhe ajuda, por quem não lhe quer bem, tá? Ninguém vai dar a vida por alguém que só lhe perturba. Você quer a distância da pessoa. Agora você quer ver uma pessoa que vai receber ajuda quando precisar? Quem trata bem.